E aí, galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, né? A gente tá com muita saudade, né, daquela comunhão que a gente tinha lá na nossa igreja local. Mas, já que nós temos que seguir, né, algumas regras, então vamos aproveitar esse momento juntos, né, mesmo à distância. E passando por tudo isso, né, Deus tem falado muito no meu coração algo muito importante, que está lá em Jó, capítulo 27, e no versículo 5, diz assim: longe de mim eu vos dar razão, até que eu morra jamais me afastarei da minha integridade. Manterei a minha honestidade e nunca abandonarei enquanto eu viver. A minha consciência não haverá de se arrepender do bem. Então, a gente sabe que a nossa fé ela não é circunstancial, né? Mas ela é uma fé inabalável diante de Deus. Então, por mais que nós estamos passando por momentos difíceis, momentos em que a gente está sendo pondo à prova mesmo, né? Mas que nós possamos provar para o Senhor, sabe, todos os dias que a nossa integridade ela continua intacta diante da presença de Deus. Então, você que está contribuindo e ainda continua com a sua fidelidade com o reino de Deus, continue, porque o Senhor é fiel com as suas promessas. E você que ainda não teve essa oportunidade ainda de semear, de ofertar na casa do Senhor, então você tem essa oportunidade agora, né, de estar transferindo o seu dízimo, a sua oferta, né, para uma das nossas contas. Tem um número de telefone que você pode estar entrando em contato, para que você possa estar dentro dessa bênção junto conosco. Amém? Então, que você possa aproveitar agora esse momento da palavra do Senhor e curtir juntos, né, essa experiência que o nosso pastor Miracido vai estar passando pra gente agora. Seja bem-vindo ao nosso TADEL, nosso treinamento avançado de líderes. Mas eu costumo dizer que o treinamento é para todas as pessoas, todos os cristãos, todas as pessoas que fazem parte da sua célula, que fazem parte da sua família, porque treinamento nunca é demais, né? Nós precisamos aprender todos os dias e quanto mais nós aprendemos, mais nós crescemos. Amém, querido? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que faz parte de uma célula, que faz parte, né, de uma das nossas células na nossa igreja, a célula em casa, né? Porque hoje nós voltamos, né? Graças a Deus que o Senhor está nos trazendo de volta às origens, né? Deus está nos trazendo de volta, né, ao modelo da igreja primitiva, né? A igreja no lar, né? Então nós temos o nosso TADEL e eu quero convidar aí a sua família para estar junto, compartilhando e aprendendo mais com a palavra de Deus. Amém, querido? Quero que você abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos estar trabalhando juntos nesse texto, né, da palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1. Eu vou ler com você até o versículo 9, até o versículo 8. Tá bom? Vamos lá então. Paulo ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pelas suas manifestações e pelo seu reino. Prega a palavra esta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende e exorte com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres e segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, coloque a mão no seu peito, querido, agora. Essa palavra é para mim, é para você. Paulo ele está falando aqui com Timóteo, mas esse exemplo para a nossa vida, né? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho
de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre plenamente aquilo que você foi chamado para fazer. Ou seja, querido, se você foi chamado para ser um evangelista, evangelize. Evangelize aonde você estiver. Se você foi chamado sendo um pregador, pregue a palavra a tempo ou fora de tempo, porque as pessoas, elas vão ouvir o evangelho, elas precisam ouvir o evangelho, ainda que muitas pessoas vão se cercar de mestres, vão dar ouvidos às fábulas, à história e isso e aquilo, ainda que tenha essa pessoa que vai rejeitar o verdadeiro evangelho, mas a Bíblia está dizendo para mim, para você, a palavra do Senhor está nos direcionando. Isso é uma prática para a minha vida, para a sua vida. Prega a palavra a tempo ou fora de tempo, Prega a palavra, faz o trabalho que você foi chamado para fazer. Se é evangelizar, evangelize. Se é liderar uma célula, lidere uma célula. Se é pastorear, pastoreie. Agora, querido, que Paulo está dizendo para Timóteo: tu, porém, seja sóbrio, sobriedade, seja sóbrio naquilo que você está fazendo. Se você foi chamado para liderar uma célula, se você é um supervisor, seja sóbrio no que você está fazendo. Cumpre plenamente aquilo que você foi chamado para fazer. Se você foi chamado pelo Senhor para evangelizar, evangelize. Se você foi chamado para liderar, lidere, mas faça isso com todo o seu coração, com intensidade naquilo que você está fazendo. Se você foi chamado para discipular, discipule, ensine a palavra, porque haverá tempo em que as pessoas não darão ouvidos. E Paulo está deixando para nós aqui, para mim, para você, querido, esse exemplo, para Timóteo, esse exemplo, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Outra coisa que Paulo ele fala nesse texto, cumpre plenamente o teu ministério. Existe ministério, querido, existe coisas, existe crescimento espiritual na nossa vida. Eu fui chamado para ser um membro de uma célula. Enquanto membro de uma célula, eu estive lá como membro daquela célula, ajudando o meu líder de célula, até que um dia eu fui chamado para liderar uma célula na minha casa. Ou seja, eu me tornei um líder de célula, na minha casa. Então eu liderei uma célula na minha casa. Eu fui chamado para ser um membro, depois fui chamado para ser um líder de célula. E depois eu fui chamado para ser um supervisor, uma pessoa que lidera, supervisiona várias células e discipula várias pessoas. E depois chamado para ser pastor. Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. É tempo de evangelizar? Evangelize. É tempo de discipular? Discipule. É tempo de liderar uma célula? Lidere uma célula, mas faça isso com intensidade. Coloque intensidade naquilo que você está fazendo, no seu chamado hoje. O que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois, é Deus que vai chamar você, é Deus que vai comissionar, é Deus que vai falar com você para você fazer tal coisa, para você ir a tal lugar, como ele fez com Paulo. Paulo foi chamado para levar
o evangelho aos gentios, né? Pregar o evangelho aos judeus, aos gentios e aos reis, né? Ele foi chamado por Jesus para isso, ou seja, ele foi pregar o evangelho e ele fundou várias igrejas. Já Timóteo, ele foi chamado para pastorear uma igreja em Éfeso. Ele foi pastorear uma igreja, diferente do chamado de Paulo. Ou seja, eu não posso colocar as coisas no tempo errado. Eu preciso estar no lugar onde Deus quer que eu esteja, fazendo aquilo que Deus determinou para fazer. Então, querido, se você foi chamado aí para ser um líder na sua casa, para ser um líder de célula na sua casa, lidere, mas faça isso com intensidade. Esse é um tempo em que nós precisamos cumprir plenamente o nosso ministério, o nosso chamado, né? Como obreiro, como líder de célula, e assim aquilo que Deus colocar na nossa vida para fazer. Paulo ele fala isso para Timóteo como um instrumento, né, para Timóteo, como um aprendizado, como uma prática para a vida dele. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Paulo está dizendo aqui: olha, Timóteo, cumpre bem aquilo que você foi chamado para fazer, porque quanto a mim, eu já cumpri aquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo que Jesus me comissionou, que Jesus me chamou para fazer, eu fiz, eu coloquei intensidade naquilo que Jesus me chamou para fazer. E ele diz assim: combati o bom combate. Combati o bom combate. Meu querido, combata o seu bom combate. Complete a carreira que Jesus chamou você para fazer, né? Complete. Não fique pelo meio do caminho. Não pare nesse momento de aflição, de angústia. Não pare de fazer o que você está fazendo. Evangelize, procure os meios, né? Fale, exorte, corrige. Faça isso com intensidade, cumpra cabalmente, cumpra plenamente aquilo que você foi chamado para fazer. Ou seja, esse é um tempo em que nós devemos combater o bom combate, que nós devemos completar, né? Completar a carreira. Completar a carreira, querido, fala de não parar, fala de não ficar pelo meio do caminho, fala de não desistir. Completar a carreira significa chegar no lugar que foi determinado por Deus para nós, cumprir aquilo que Deus determinou para ser cumprido. Então, querido, nós precisamos completar a carreira, né? E guardar com intensidade a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé é que nos sustenta, é o que nos é a nossa base, né? A fé em Jesus, e Jesus ele nos dá essa base, né? Então guarde a sua fé, não perca. Nesse momento, alguns vão procurar, como Paulo diz assim, alguns vão procurar mestres que lhes digam aquilo que eles querem ouvir, mas seja sóbrio, né? Seja sóbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que entende o tempo em que ela está vivendo, o que ela precisa fazer, e ela determina no coração dela que vai fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Ou seja, combata o bom combate, complete a sua carreira e guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Paulo ele diz uma coisa interessante aqui também. Ele diz assim, no versículo 8, ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Sabe, querido, esse é um tempo em que nós precisamos desapegar da nossa vida
e entender que nós aguardamos a vinda do Senhor, nós amamos a vinda do Senhor, né? Como Paulo diz aqui, a coroa, o prêmio, aquilo que Deus tem para mim e para você já está preparado e aguardando. O reto juiz lhe dará naquele dia, porque Paulo está dizendo não só a mim, não somente a mim, mas também a todos, incluindo eu e você, a todos que aguardam, a todos que amam a vinda de Jesus. Então, querido, que nós possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, amando a vinda de Jesus, sabe? Ansiando por isso, né? Esperando, na expectativa de que Jesus vai vir. Essa é a nossa expectativa. Nós amamos a vinda de Jesus. Nós queremos, desejamos a vinda de Jesus. Então, querido, vamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. Vamos realmente completar, vamos cumprir o chamado que fomos chamados para fazer. Cada momento, cada detalhe, né? Cada momento da nossa vida nós temos um chamado para uma coisa, e Jesus nos comissiona para fazer, né, crescer em Cristo, né? Então, querido, que você possa fazer isso. Cumpre o teu chamado. Cumpre o teu chamado. O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje em Cristo, né? Se você está liderando, se você está sendo um auxiliar, auxilie bem o seu líder de célula. Se você é um auxiliar de célula, cumpre o seu chamado. Seja um bom auxiliar de célula. Seja um bom auxiliar. Veja o que torna um bom auxiliar de célula. Se você é um bom líder de célula, seja um bom discípulo para o seu supervisor, para o seu líder. Seja um bom discípulo. Veja quais são as qualidades de um bom discípulo para que você cumpra o seu chamado como um discípulo. Se você é um líder supervisor, cumpra bem o seu chamado como supervisor. Supervisione, veja quais são as qualidades de um bom supervisor, mas cumpra bem o seu chamado. Se você está auxiliando um líder, faça isso com intensidade. Cumpra bem o seu chamado. Essa é a palavra que o Senhor quer ministrar no meu coração, no seu coração, nesse dia, no nosso Tadel, que nós possamos aprender a fazer aquilo que estamos fazendo, aquilo que fomos chamados para fazer, com intensidade, com o coração, né? Fazer o melhor, como fez Davi. Davi foi chamado para cuidar das ovelhas do pai dele. Ele fez isso enquanto cuidador, enquanto pastor de ovelhas. Ele cuidou bem das ovelhas do pai dele, até que um dia ele foi chamado para vencer gigantes, até que um dia ele foi ungido para ser futuramente um rei. Mas ele foi ungido e um tempo determinado, foi determinado para que ele chegasse a ser rei de Israel, e cada coisa no seu determinado tempo. Cada coisa tem o seu tempo, e esse é o tempo em que eu e você precisamos colocar intensidade naquilo que estamos fazendo hoje. Cada um no seu tempo. Que nós possamos aprender isso com Paulo, que nós possamos aprender com Jesus, principalmente com Jesus, né? Então, querido, que fique essa palavra para nós. Coloque intensidade, pregue a palavra, coloque intensidade naquilo que você está fazendo hoje. Amém, querido? Se é líder de célula, faça isso com zelo, faça isso de todo o seu coração. Se você está pastoreando, faça isso de todo o seu coração. O importante é fazer o melhor para Deus. Amém, querido? Amém? Glória a Deus, querido. Quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada pessoa que o Senhor tem colocado, Senhor,
como igreja no lar, como igreja aí na casa, no lar onde essa pessoa está. Que a sua igreja, Senhor, nesse lar agora possa ser o exemplo, possa ser a representação do Senhor nesse lar. Que o Senhor possa estar dando sabedoria e discernimento a cada um de nós, em o nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa, a sua família e tudo o que ela está fazendo para o Senhor seja abençoado em nome de Jesus. E você diga amém. Glória a Deus, querido. Até a próxima.